Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Santo Evangelho e a Sagrada Escritura que ouvimos neste domingo nos fala todo momento deste perdão, mas este perdão que é envolvido em algo que o precede, a misericórdia. Se nós bem nos recordamos do ano da misericórdia que há poucos anos atrás celebramos, nós ouvimos muitas vezes que no dia do nosso juízo não haverá misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos. Isso está na carta de São Tiago. Haverá também um juízo de misericórdia para aqueles que foram misericordiosos. Todos nós, na nossa vida, podemos encontrar momentos em que dizemos: isso eu não perdoo. Outros, mais afastados de Deus, ainda dizem: eu não levo desaforo para casa. Outros, ainda mais afastados de Deus, não só não perdoam, não levam desaforo para casa, como ainda procuram a vingança. A Sagrada Escritura é clara quando diz que toda a vingança pertence ao Senhor Deus, não pertence a nós. Parece ser algo da nossa natureza, um comportamento primitivo, um comportamento animalesco, de ao sermos feridos, querermos provocar dor maior naquele que nos feriu. E por que digo parece ser? Porque não faz parte da nossa natureza como Deus nos criou. Deus nos criou para o amor e o perdão. E se nós notarmos bem, se vivermos bem a nossa fé, vamos ver que antes de cada ato, seja ele um ato prático, seja uma oração, o que é que nós fazemos? Pedimos perdão a Deus. Nós somos rápidos até em pedir perdão a Deus. Mas qual é a nossa rapidez, qual é a nossa lerdeza em perdoar aqueles que nos ofendem? Quando os discípulos pedem ao Senhor que os ensine a orar, a rezar de modo perfeito, lá, na oração que o Senhor nos ensinou, no centro dela diz: perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como, da mesmo modo que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos as nossas ofensas e não perdoai nossas ofensas. As ofensas não precisam de perdão, somos nós. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Que levantamos as mãos, que nos ajoelhamos, que nos colocamos diante da presença de Deus pedindo perdão. É isto que ouvimos nesta primeira leitura do livro do Eclesiástico. Já no Antigo Testamento vem este lembrete. Queremos a cura da parte do Senhor. Aqui não se trata apenas de cura física, mas cura espiritual, de cura de todo o nosso ser. Queremos? Então temos que ter compaixão dos nossos semelhantes. Temos que lembrar diante de nós os mandamentos de Deus. E temos também que lembrar da aliança que Deus fez conosco. Se nós pudéssemos resumir toda a Sagrada Escritura na chamada história da aliança, ou seja, todas as vezes em que Deus buscou fazer pacto e aliança conosco, nós vamos ver que em todos os momentos, em todas as oportunidades, a humanidade traiu esta aliança. É por isso que Jesus, ao derramar seu sangue, anuncia que esta será a última e eterna aliança. Não haverá outra. Deus não vai mandar seu Filho novamente, não vai mandar o Espírito Santo, Deus Pai não vai descer à terra para fazer uma nova aliança. Há uma única e definitiva aliança que suplantou, que enterrou todas as demais alianças que Deus fez com a humanidade.
E, portanto, devemos ter diante de nós esta aliança. Quem é que busca fazer aliança? Se nós lembrarmos da vida de um casal, o que é que eles buscam? Fazer aliança, viver unidos. Quem é que busca a humanidade para viver unido a ela? Deus. Nós, constantemente, muitas vezes ao dia, traímos esta aliança. A Sagrada Escritura diz que até os homens justos, os homens que já estão quase santos aqui na terra, chegam a trair Deus 7 vezes ao dia. E nós que não somos justos, que somos pecadores, quantas vezes traímos esta aliança do Senhor? O Senhor não faz aliança conosco para ganhar algo com isso. Ele não precisa de nada, nem de nós. Ele faz isso porque nos ama e nos quer salvar. Portanto, diante do Senhor, devemos perdoar também a injustiça, a traição, o pecado do outro contra nós. Há muita gente que diz: eu acho que eu não perdoei porque eu ainda lembro que o fulano, a fulana me fez de errado. O perdão não significa o esquecimento. Nem sempre é fácil esquecer. Nós temos memória. Deus também não se esquece das vezes que nós o traímos. Mas a pergunta é: o que eu vou fazer com esta má lembrança? Vou ficar remoendo ela? Vou ficar criando prevenção contra esta pessoa? Perdoar alguém não significa agora ficar lambendo aquela pessoa. Significa entregar a Deus todo o mal que foi feito contra nós e dizer: Senhor, está em tuas mãos. E vou rezar por esta pessoa que me feriu, que me traiu, que me fez o mal, para que ela se converta. Isto é o perdão. Nem sempre a gente consegue externar esse perdão ao outro. O ideal seria que nós externássemos ao outro. E às vezes o outro não quer o perdão. Às vezes o outro também busca um perdão falso, porque não quer mudar e não quer se emendar. E então nós nos afastamos, sem criar prevenção contra aquela pessoa, sem criar ódio contra aquela pessoa. Este parece ser, pela nossa natureza corrompida, o máximo de perdão que conseguimos dar. Mas se nós olharmos bem, o Senhor no alto da cruz, o que ele diz é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aquele que peca, aquele que faz o mal, está em um estado de ignorância pelo pecado. Portanto, sobre estes também podemos dizer: não sabe o que faz. A origem de todo o pecado, de todo o mal, muitas vezes repousa na ignorância. E o outro nos trata mal, e o outro nos passa a perna, e o outro procura colocar obstáculos no nosso caminho. Muito bem, falamos tantas vezes do outro que faz o mal. E eu? O que significa lá no meu coração as palavras raiva, rancor, ódio, pecado do outro, ofensa? Que significado tem? O significado que nós damos a estas palavras, a estes sentimentos, revelam o peso que eles têm em nossa vida. Todo mundo já deve ter conhecido alguém com mania de perseguição. Não estou falando daqueles doentes, enfermos mentais. Estou dizendo daquelas pessoas para os quais nada está bom e nada está bem. E que olham ao redor e dizem: eu não vou em tal lugar porque lá vão me passar a perna. Eu não vou fazer tal coisa, não vou entrar em tal grupo, não vou conviver porque lá me querem tirar o que eu tenho. Tem gente assim? Tem. Aqueles também que desconfiam que os outros sempre estão tirando vantagem, que estão sempre roubando. Que peso tem isso no seu coração?
É um coração que já não vive para si. Podemos ver quantas pessoas que não vivem mais a sua vida, mas vivem a vida do outro que lhe ofendeu. Passam 24 horas pensando: o que é que ele está dizendo de mim agora? O que é que ele está fazendo? Acabam vivendo não a sua vida, mas uma morte arrastando um cadáver. Isso tudo brota da falta do perdão. É por isso que Pedro vai perguntar ao Senhor: quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? E Pedro já dá uma indicação, ele diz até 7 vezes. 7 vezes não é para nós o número 7, não são 7 oportunidades. Para o mundo bíblico, 7 vezes significa de modo mais perfeito, o máximo possível. E no entanto, o Senhor diz: eu não vou te responder que é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, de modo mais perfeito deves dar o perdão infinitamente, porque do modo como vocês perdoarem, deste modo serão perdoados por Deus Pai. Esta parábola que o Senhor conta do rei que cobra a dívida, do empregado que pede perdão e recebe, mas que não é capaz de perdoar a dívida de um seu companheiro, é uma parábola que não precisa explicação nenhuma. Ela é claríssima. O patrão mandou chamar aquele empregado que não foi capaz de perdoar o seu companheiro e disse: eu te perdoei, eu te restituí a liberdade, eu te dei tudo, e olha o que tu fez aquele que estava no mesmo patamar que tu ou num patamar abaixo. Tu não o perdoaste, portanto agora tu vai pagar a tua dívida. E o Senhor diz ao final: é assim que o meu Pai do céu vai tratar convosco, se cada um não perdoar seu irmão de todo o coração. Eu vou fechar isso. É assim que o Senhor vai nos tratar. Há alguma injustiça da parte do Senhor em nos tratar assim? Pensemos um pouco. Há alguma injustiça do Senhor em nos tratar como nós tratamos os outros? Não, não há nenhuma. Não é aqui que se vê já, poderíamos perguntar, a vingança do Senhor. Ele que nos deu todas as condições, as oportunidades, que nos perdoa todos os dias, que nos recolhe novamente no seu amor, e de repente nós não somos capazes disso. Por isso, a leitura da carta de São Paulo, nesse pequeníssimo trecho que ouvimos, nos diz de forma bem clara: ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. São Paulo está falando aqui: ninguém de nós cristãos nem vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Portanto, se algum cristão pensa: a vida é minha, eu faço o que quero, é bom repensar a vida, porque não é isso a vida de um cristão. Se nós estamos vivos, é para o Senhor que devemos viver. Se nós morrermos, é para o Senhor que devemos morrer. Vivos ou mortos, nós pertencemos ao Senhor. Notem esta palavra: nós pertencemos ao Senhor. Isto é o cerne, é o centro da aliança. Pertencemos ao Senhor. Portanto, ninguém pode dizer: é minha vida, eu faço dela o que quiser. Nem a vida nem nos pertence, não nos pertence, nem a morte nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, seguimos o conselho que ouvimos: ter diante de nós os mandamentos. Quanto cristão que já tem que repassar os mandamentos, porque já não lembra. Segundo, ter diante de nós a aliança que o Senhor faz conosco e que nós vamos renovar. Em cada Santa Missa renovamos esta aliança.
ter diante de nós que não nos pertence nem a vida nem a morte. Que o Senhor nos guie, nos ilumine para sermos misericordiosos e sabermos perdoar como o Senhor nos perdoa. É possível? Sim, com a graça de Deus. Porque se nós formos deixados à nossa própria vontade, nós vamos voltar ao olho por olho, dente por dente. São os mandamentos do Senhor, lá entregues a Moisés no Monte Sinai, que depois são resumidos neste novo mandamento, lá no Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu vos dou um novo mandamento, mandamento maior vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Este é um mandamento que o cristão deve viver, ou aquilo que se diz em linguagem simples, regra de ouro: amar como o Senhor nos ama. Peçamos ao Senhor este dom do perdão e da reconciliação com nossos irmãos. Se nós não podemos ir agora atrás deles para pedir perdão, que nós os perdoemos do fundo do coração. Que o Senhor cale em nosso coração, bem fundo, esta necessidade de darmos o perdão, de sermos misericordiosos, para então podermos receber misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.